Perfeito! Agora que você já selecionou o seu tecido, já passou ele no ferro, você pode posicionar da seguinte maneira. Você pode dobrar ele e colocar orelha com orelha. Lembrando que a orelha são esses acabamentos que tem de uma ponta a outra do seu tecido. Eu escolhi um tecido de cetim com uma gramatura mais grossa. Assim, ele vai ficar mais firme. Este é o mesmo tecido que utilizamos às vezes para vestidos de noiva e festa. Primeira coisa que você pode fazer, observe que mesmo o tecido passado, ele tem umas leves elevações. Isso significa que a fibra dele ainda está presa. Para soltar, é interessante dar alguns piques na orelha. O pique deve ultrapassar os furinhos da orelha. Isso pode ser feito em qualquer tecido. Dessa forma, ele vai soltar e você não terá problemas em ele ceder mais ou menos para um lado. Agora, vamos posicionar o molde sobre o tecido. Vamos colocar o centro da frente, faça pela ordem, assim você não vai se perder. Com os moldes devidamente posicionados, nós vamos medir o fio de cada um deles em relação à orelha ou à dobra do tecido, pois ele foi perfeitamente alinhado orelha com orelha, então a dobra dele também está correta. Posicione o fio paralelo à orelha e ao centro da dobra. Vamos medir. Lembrando que o valor que der na parte superior deve dar também na inferior. Deste ponto até a dobra temos 4 centímetros. Aqui temos 4,5, então está torto. Vamos alinhar até que esteja perfeito. Sempre faça conferência nos 2 pontos. No meio não há necessidade. Coloque a pedra e já pode riscar, assim você não terá problemas, caso você venha a esbarrar no tecido enquanto você estiver trabalhando. Eu vou utilizar agora uma caneta que apaga com ferro. É muito importante que você marque corretamente os piques, senão todo o seu trabalho anterior será perdido. Não utilize caneta comum no tecido, pois na hora da lavagem ela pode ficar algum resquício e manchar o tecido. Se você não tiver o giz ou a caneta, é preferível utilizar um lápis e faça um traçado o mais fino possível. Vamos repetir o processo para o número 2. Meça do fio até a dobra, 21. 21, perfeito, podemos riscar. Perfeito. Vamos repetir para o número 3. Posicione o fio de uma forma paralela à dobra. Coloque o peso e vamos medir. 34 e 34. Sempre vá ajeitando até que você tenha o valor correspondente igual na parte superior e na parte inferior. Como a caneta apaga com ferro, você pode fazer o seguinte: colocar a numeração para não se perder. E também uma flecha pequena para saber a direção. 40. 40, perfeito. Podemos traçar. Procure trabalhar com o seu molde o mais próximo das extremidades para ter um melhor aproveitamento. Você pode fazer encaixes se você não for se perder. Eu vou colocar o meu neste formato e eu deixei o tecido no tamanho das partes superiores para melhor visualização do vídeo. Mas vocês podem sim deixar ele mais estreito
podem cortar uma parte primeiro, a outra depois e realizar o melhor aproveitamento. Podem virar as peças quando o tecido não tem pé. Pé, por exemplo, é que nem um tecido de veludo, que quando a gente passa a mão para um lado, ele fica de uma cor, passa a mão para o outro, fica de outra cor. Ou um tecido de estampas em que temos algo que tem que ficar ou para cima ou para baixo. Isso é tecido com pé, então nós não podemos modificar o molde. Neste caso, eu vou deixar na ordem para não confundir. 49. 49, perfeito, podemos marcar. Lateral costas, lateral frente. Agora vamos fazer o mesmo processo para as costas. Faltando apenas 2 pedaços. Posicione o fio de forma paralela à dobra ou à auréola. Comece medindo a parte superior. Verifique o tamanho. No centro não há necessidade. 57. 57. Agora está ok. Vamos marcar. Perfeito. Última etapa. Neste caso, vou medir na auréola, porque está muito mais próximo. Mas se você quiser, pode continuar medindo pela dobra. Antes de começar a franjinha, coloque a pontinha da fita em relação ao fio, 3 centímetros. E agora verifique na outra extremidade. Perfeito. Os dois estão com 3 centímetros. Terminamos de marcar o nosso tecido e agora nós vamos cortar. Para cortar, nós vamos precisar dos alfinetes. É muito importante, pois com eles nós vamos garantir que o de baixo não saia torto ou fique alguma ponta maior. Para isso, você pode alfinetar alguns cantos no tecido da sua mesa, se você tiver. Observe que ele fica preso no tecido de baixo. Pegue os 2 tecidos e mais o da mesa. Não tem necessidade de colocar em toda a volta, apenas em algumas partes estratégicas. Agora vamos colocar alfinetes dentro dos desenhos. Este não precisa pegar na mesa, mas se pegar não tem problema. Assim já é suficiente. Procure não colocar alfinetes muito no meio ou encher demais, pois às vezes algum alfinete pode ficar o furinho no tecido e alguns tecidos nem mesmo passando a gente consegue retornar ao original. Por isso, eu sempre prefiro colocar os alfinetes mais nas extremidades. Outra dica importante, procure sempre deixar a sua caneta com a tampa, para que ela não tenha problema de sair a tinta. Jamais deixe a sua caneta que apaga com ferro no sol, pois ela evapora a 60 graus e assim você perderá toda a tinta da sua caneta. Vamos cortar. Lembre-se de utilizar agora a sua tesoura de tecido.
pique deve ter no máximo meio centímetro e nada mais, para não ficar um buraco na sua peça. Lembre-se de fazer os piques, pois o lado superior está com a marca da caneta, mas o lado de trás não está. Lembre-se de nunca levantar o seu tecido para cortar, para não dar diferença do de baixo e o de cima, e jamais girar ou soltar esses alfinetes que você colocou no início. Lembrando que isso pode tirar a marcação do seu fio e danificar a sua peça, pois se ele sair do fio, ele vai ceder mais para um lado ou para o outro, ou na hora da lavagem ele pode ter um encolhimento diferenciado. Então, uma vez que o tecido está na mesa, você que deve se movimentar em volta dele e nunca mexer o tecido. Aqui um pique ficou para trás, vou remarcar. Depois nós vamos colocar todas as partes em cima para conferir. Procure deixar a sua mão de apoio um pouquinho à frente da sua tesoura. Assim você terá mais estabilidade na hora de cortar. Você pode também utilizar os pesos, além dos alfinetes. Ok, temos todos os nossos moldes prontos. Observe o tecido como ele está colocado pela ordem. Ele está marcado com a numeração e uma flecha na direção que deve ser cortada. Lembre-se que comentamos sobre fazer o risco do outro lado também, colocar as informações, pois vamos separar essas partes para colocar a estruturação, que será uma entretela. Caso você não tenha, não se preocupe.
Este é apenas uma instrução para que você possa fazer também no futuro, mas o mais importante é testar a sua modelagem.